Deus, quem trouxe a Bíblia, diga amém, Jesus. Abra sua Bíblia aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, para a nossa meditação na palavra do Senhor e reflexão dentro da palavra de Deus. Quem encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra, porque o teu servo ouve. Pode glorificar a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos e irmãs, dentro desta palavra, dentro deste texto sagrado, aleluia, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, nos advertindo sobre o evangelho bendito de Jesus Cristo e o evangelho anátema. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos adverte, e maravilhado com a igreja da galáxia, por eles terem passado tão depressa do evangelho bendito de Jesus para seguirem, para aceitarem outro evangelho além daquele que já tem sido anunciado por Jesus. Aleluia! E o apóstolo, pelo Espírito de Deus, nos adverte dizendo que não há outro evangelho bendito não existe. Outra palavra bendita fora do evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que a igreja primitiva tem pregado, que o apóstolo Paulo tem pregado, e que os verdadeiros pregadores de Jesus têm pregado. Não vos passeis deste evangelho bendito para outro evangelho, porque não existe outro evangelho de salvação. Não existe
existe outra palavra de salvação, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, a não ser a palavra de Jesus Cristo, a palavra da verdade. Porque aqui nós vemos, dentro da palavra do Senhor, que o apóstolo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Se alguém vier, se mesmo um anjo do céu, pregando outro evangelho, além das escrituras, é maldito. Não é o evangelho bendito de Jesus Cristo. Porque o que mais tem hoje são pregadores, mas pregadores do evangelho anátema, e mais do que os que têm pregado a verdade de Jesus. Muitos têm se levantado com a sua própria pregação, muitos têm se levantado com as suas próprias ideologias, muitos têm se levantado com as suas próprias teologias, muitos têm se levantado com o seu próprio pensamento e pregando e dizendo: ah, eu acho que é assim. Nós não vivemos de eu acho, nós andamos é na certeza da fé do evangelho bendito de Jesus Cristo. Então não podemos passar de maneira nenhuma do evangelho bendito para o evangelho anátema. E qual é o evangelho bendito que tem que ser pregado, que tem que ser anunciado? Este evangelho bendito é o mesmo que Jesus Cristo pregou. Não pode ser mudado por ninguém, por homem ou mulher, por estudioso ou seja ele quem for. Não pode ser mudado. E se mudarem, não aceite, porque não é o evangelho bendito de Jesus. E se inventarem coisas, modinhas, para enfeitarem a palavra, para enfeitarem o evangelho, não receba, porque o evangelho anátema, o evangelho de Jesus Cristo, ele não mudou. A palavra de Jesus Cristo, ela não muda. Se você for examinar do livro de Mateus, do capítulo 3 para frente, você vai ver João Batista aparecendo no deserto da Judeia e pregando o batismo do arrependimento para todo o povo se arrependerem, porque é chegado o reino dos céus. E se você for para Mateus capítulo 4, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os irmãos podem ver e entender que quando Jesus começou a pregar o evangelho,
Jesus não desfez da pregação de João Batista. Jesus não disse: eu venho pregando uma coisa nova para vocês. Jesus não veio dizendo: eu venho pregar um evangelho novo para vocês. Jesus não desfez da pregação de João Batista. Porém, ao contrário, Jesus continuou no mesmo segmento, na mesma pregação, na mesma mensagem e no mesmo teor da pregação de João Batista. Jesus confirmou pregando a mesma coisa. E a palavra não pode ser mudada, e a pregação não pode ser mudada para agradar os homens, e a pregação não pode ser mudada para agradar a sociedade, e a pregação do evangelho não pode ser mudada para agradar nem A e nem B. A palavra de Jesus continua sendo a mesma palavra de salvação, porque Jesus não vai mudar a pregação do evangelho para agradar ninguém. Que tem se levantado por aí, que não dão o mesmo segmento na pregação. Cuidado com os mensageiros que têm se levantado por aí, que não dão o mesmo segmento, não segue a mesma linha de João Batista, não segue a mesma linha de Jesus, não segue a mesma linha dos apóstolos, não segue a mesma linha da igreja primitiva, não segue a mesma linha do apóstolo Paulo e as suas pregações. Se você for comparar as pregações da igreja primitiva, as pregações de Jesus, com as pregações dos novos pregadores que têm se levantado no nosso meio, estão totalmente fora daquilo que tem que ser pregado, daquilo que tem que ser ensinado, daquilo que tem que ser proclamado em todo lugar. Glória a Jesus, glória a Deus. Cuidado com o evangelho maldito. Que evangelho você quer? O evangelho bendito ou o evangelho maldito? O evangelho maldito não existe salvação. A pregação dos pregadores mundanos não existe salvação. A pregação distorcida, as heresias, não existe salvação em heresias, mas existe perdição, heresias de perdição. Mas no evangelho bendito de Jesus existe salvação para a nossa alma. Maravilha de Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a advertência do Espírito de Deus na boca do apóstolo Paulo é clara, quando diz: ainda que ele mesmo vos pregue outro evangelho. Ele está dizendo: não aceite, ainda que um anjo desça do céu. Eu tive uma revelação de anjo, que agora tem que ser assim. Pode repreender, porque é Satanás. Se alguém se levantar dizendo: eu tive uma visão assim, o anjo veio e me falou e disse que o evangelho agora não precisa tanta coisa para se salvar, não precisa tanta coisa para seguir a Jesus, pode repreender, porque é o diabo, porque o evangelho de Jesus Cristo bendito não muda, e nem Jesus vai enviar anjo para mudar a pregação da palavra. Porém, ao contrário, Jesus vai enviar anjo para confirmar a palavra da verdade. Porém, ao contrário, Jesus vai enviar anjo para confirmar. É assim mesmo a palavra da salvação.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cuidado com o evangelho anátema que tem sido anunciado por aí. E veja a advertência da palavra de Deus. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Não se mova, irmão. Não se mova, irmã. Não se mova, igreja, do evangelho bendito de Jesus. Porém, permaneça naquilo que você tem aprendido de Jesus. Tem aprendido a andar na santidade? Permaneça na santidade. Tem aprendido a viver a verdade do evangelho? Permaneça na verdade do evangelho. Tem aprendido como se vestir e agradar a Deus? Permaneça neste evangelho bendito de Jesus. Veja que o apóstolo repete por 2 vezes: é anátema, outro evangelho, é anátema, é maldito, outro evangelho, maldito. Versículo 10: porque persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus. É totalmente diferente, né, irmãos? Hoje o povo se levanta para pregar, para agradar todo mundo, para ser seguido nas redes sociais, para ser aplaudido, para ser compartilhado, para ser comentado. Hoje o evangelho que prega é esse aí, mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Aleluia, glória a Deus. O evangelho de Jesus Cristo não é para agradar os homens. O evangelho de Jesus Cristo é para o homem se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E o apóstolo afirma ainda mais, dizendo: mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Temos que tomar muito cuidado com o evangelho dos homens. O evangelho dos homens é mais fácil, né? Pregaçãozinha é mais fácil, não precisa tanta coisa, só basta dar o seu dízimo e está tudo bem. Mas nós sabemos que não é assim. Sabemos que o evangelho de Jesus Cristo bendito é muito mais além do que uma oferta, é muito mais além do que um dízimo, é muito mais além do que uma contribuição. O evangelho de Jesus Cristo, ele é salvação. Vai muito mais além do que pregam, do que ensinam por aí, e que muitos gostam de ouvirem, na verdade. E que muitos gostam de ouvirem, na verdade, o evangelho mais fácil. E que muitos gostam de ouvirem, na verdade, uma palavra mais light, a palavra mais de autoajuda. Aleluia. Mas, porque não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tem muita diferença a mensagem que vem dos homens
seu entendimento carnal, material, aprendeu a letra e querem pregar a letra, mas o que vem do Espírito Santo, mas a pregação que vem do Espírito Santo de Deus parece loucura para o mundo, mas para nós que cremos no Evangelho bendito, que cremos na palavra da cruz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque no Evangelho bendito de Jesus se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quem está compreendendo a palavra, diga glória a Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não sermos enganados. Temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados por esse espírito do engano que está por aí, enganando a muitos com o falso evangelho, com as suas falsas pregações. O Evangelho bendito de Jesus é o único Evangelho que salva nossas almas. Este único Evangelho de Jesus Cristo, ele é pregado não com fingimento, ele é pregado não por vanglória, mas ele é pregado por amor. Aleluia! E nós temos que tomar muito cuidado, porque nos nossos dias já tem muitos que já não querem mais dar crédito à pregação do Evangelho bendito de Jesus Cristo, como diz a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aí fica assim, aí já não consegue mais ouvir o Evangelho da verdade, aí vai procurar alguém que pregue mais conforme a sua própria concupiscência. Já falando português claro, já vai procurar alguém que não pregue contra o pecado, já vai procurar alguém que não pregue contra a prostituição, já vai procurar alguém que não pregue contra a vaidade do mundo, já vai procurar alguém que não pregue mais a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos são os que têm se desviado da verdade e voltando às fábulas. Mas não existe outra palavra de salvação, não existe outro Evangelho que possa salvar a tua alma, a minha alma, a nossa alma, a não ser o Evangelho bendito de Jesus Cristo. No livro de São João, no capítulo 6, no versículo 60, nós vemos a Bíblia dizendo que muitos discípulos
que ouviram aquela pregação de Jesus sobre a sua missão aqui nesta terra, acharam o discurso duro, acharam a pregação dura. Quem o pode ouvir a ponto de se retirarem para trás e não andarem mais com Jesus? Mas Jesus não mudou a pregação porque os discípulos estavam saindo. Mas Jesus não disse: não, vem, eu vou pregar um pouquinho mais leve. Não, vem, eu vou pregar um pouquinho mais... não vou pregar mais tanto assim, tanto duro assim. Jesus não fez isso. Jesus não correu atrás dos discípulos. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Maravilha. Esse é o Evangelho bendito de Jesus. E a Bíblia diz que muitos voltaram para trás porque acharam a pregação dura, porque acharam a mensagem não agradável. Eu não me agradei dessa palavra. Eu não me agradei dessa igreja, como por exemplo. Não me agradei dessa mensagem. Aleluia. E muitos vão embora mesmo. Mas só quem não compreende, mas só quem não entende, mas só quem não entendeu ainda que só quem tem palavras de vida eterna é Jesus. Quando os discípulos voltavam para trás por causa da mensagem dura, Jesus disse aos 12 apóstolos: então disse Jesus aos 12: quereis vós também se retirar? Mas Pedro se levantou no meio dos discípulos e disse-lhe, respondeu-lhe pois Simão Pedro e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Os apóstolos que ficaram reconheceram. E você tem reconhecido? Os apóstolos que ficaram entenderam. E você tem entendido que esta é a única palavra, que este é o único evangelho, que esta é a única pregação que transforma a vida do homem, que transforma a vida da mulher, para ser salvo em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus poderia, como foram embora muitos discípulos, a Bíblia diz que muitos deixaram de andar com ele por causa dessa pregação. Jesus poderia ter mudado, a pregação para os apóstolos, ter mudado a pregação para os apóstolos. Não, só ficou 12. Então fica aí, não me deixe só. Jesus disse: se vocês quiserem ir, podem ir, mas quem entende não vai. Glória a Deus. Quem entende não volta atrás. Verdade. Quem compreende não volta, porque não existe outro lugar. Aleluia. Não existe outra palavra. Não existe outro evangelho. Bendito não, maldito está cheio. Cheio de evangelho maldito. Evangelho dos homens, pregação dos homens, teologia dos homens, teologia da prosperidade. Muitos inventam, mas só existe um. E este um é este bendito de Jesus. Jesus continuou com a mesma pregação e disse: Jesus não aliviou a pregação para os 12 apóstolos ficarem. Jesus perguntou se eles queriam ir, mas Pedro disse que não. Mas Jesus continuou falando com eles. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12,
vós é um diabo. Meu Deus do céu, um monte de gente indo embora. Jesus perguntou se os discípulos iam, disseram que não, e Jesus ainda diz: olha, eu não escolhi, foi 12 de vocês, foi, então tá bom. Um de vocês é o diabo, um de vocês é Satanás. Mas os discípulos permaneceram com Jesus porque entenderam, compreenderam que o único evangelho de salvação é este. Se você receber outro evangelho, se você receber outro espírito, outra pregação, você vai ser enganado, confundido, porque não existe outro. Mas a Bíblia nos adverte ainda mais em 2 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 3 e 4: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja, a simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho, eles estão por aí, viu? Outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho. Outro Jesus. Por que outro Jesus? Porque estão pregando um Jesus que não repreende ninguém. Estão pregando um Deus que não é o Deus da Bíblia, é um Deus que não repreende ninguém. O camarada pode fazer o que quiser, pode viver do jeito que quiser, pode fazer o que quiser, e esse Jesus nunca repreende, essas mensagens nunca repreendem. Outro espírito, espírito do engano. Esse espírito do engano é o pior que tem, é o mais terrível que tem, porque ele parece com o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Outro evangelho tem tendências parecidas, mas não é. Cuidado para não ser enganado. Aleluia! Jesus já nos adverte no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tome cuidado, igreja, para não ser confundido, para não ser enganado. Amém? Quem compreendeu a palavra até aqui, diga glória a Deus. Coloca-se de pé, vamos orar para Jesus confirmar esta palavra na nossa vida. Para Jesus confirmar esta palavra na tua vida. Para que Jesus venha nos livrar deste falso evangelho. Para que Jesus venha nos livrar deste espírito enganador. Para que Jesus venha nos livrar dos falsos pregadores. Para que Jesus venha nos livrar das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos pregadores, dos falsos irmãos. Para que Jesus venha nos livrar dos falsos apóstolos. Para que Jesus venha nos livrar da falsidade e do engano deste espírito imundo que está por aí enganando muitos. Vamos orar. Começa dando glória, glória, glória a Deus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, confirma esta palavra na nossa vida. Confirma esta palavra na minha vida, meu Deus.
Em nome de Jesus Cristo, venha nos livrar, ó Deus, desse espírito do engano, desse espírito enganador que está por aí, meu Deus, em cima dos púlpitos, enganando com falso evangelho. Venha livrar a tua igreja da falsa pregação. Venha nos livrar deste espírito terrível, este espírito do engano. Em nome de Jesus Cristo, sai, Satanás, dos nossos caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor confirme esta palavra na nossa vida, que o Senhor abra, ó Deus, o nosso entendimento por esta palavra, meu Pai, para não sermos confundidos nem enganados na nossa caminhada no Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos este mal. Sai, Satanás, sai, espíritos imundos, sai toda obra do diabo, cai por terra todo espírito enganador, pelo sangue de Jesus. Sai dos nossos caminhos, Satanás, espírito do engano, cai por terra. Livra este irmão, livra esta irmã, livra esta igreja, livra-nos, ó Deus, de todo laço do maligno, em nome de Jesus. Que todo mal saia, em nome de Jesus Cristo. Quem grita amém, pode glorificar a Deus, igreja. Glória.